Pode sentar. Tá parecendo a minha mesmo, viu? Encarangado. Você já ouviu essa expressão, encarangado? Lá em Minas a gente não fica com frio, a gente fica encarangado. Doido. Vocês estão aqui na Serra do Japi, né? Então é frio mesmo. É Japi mesmo, né? Então eu falava para vocês sobre batismo no Espírito Santo. E falava que o batismo no Espírito Santo inaugura aquilo que nós chamamos de vida no Espírito. Nesse segundo momento eu queria refletir com vocês sobre vida no Espírito. Esse é o objetivo do batismo no Espírito Santo. Um livro bastante antigo da Renovação Carismática, hoje vamos lembrar as coisas antigas, né? Um livro chamado Eu Faço um Mundo Novo. Se vocês tiverem esse livro, vale a pena reler. Aliás, a gente está lendo... Quanto a esse negócio de refontização, nós começamos a ler os livros mais antigos da Renovação. Eu e o Reinaldo tomamos por peito ler esses livros mais antigos. E um deles é esse, né? O outro livro que eu estava lendo esses dias, um livro do padre Salvador Carrilho Alday, chamado A Experiência do Espírito Santo, ou Renovação do Espírito Santo. E interessante que esse livro fala em 1976, que o projeto da Renovação Carismática Comunidades Eclesiais de Renovação, 1976. E esse livro chamado Eu Faço um Mundo Novo, o padre chamado Walter Smith, ele fala que o objetivo da renovação carismática não é o batismo no Espírito Santo no sentido de permanecer no batismo no Espírito Santo como experiência somente, mas a partir do batismo no Espírito Santo, a vida no Espírito. Essa é a finalidade de fato da renovação carismática. A partir de uma experiência fundante, a partir dessa experiência que produz esse efeito de uma reforma de vida, né? Santo Inácio Loyola fala sobre essa unção do Espírito Santo como se fosse uma segunda conversão, uma conversão segunda. E todos nós temos que passar por essa segunda conversão. A primeira conversão, em termos, né, seria assim, a conversão querigmática, quer dizer, o impacto do querigma leva a pessoa a mudar de vida, começar a sua mudança de vida. Mas existe uma outra conversão, e essa outra conversão é a experiência do Espírito, que inaugura a vida no Espírito, a experiência de viver no Espírito, que produz uma reforma em nós, uma reforma mais profunda. Tanto é que no começo da renovação carismática, a finalidade, né, dos encontros sobre a pessoa, a obra e a missão do Espírito Santo, que era esse o nome das experiências de oração, começadas pelo Padre Haroldo Ram, eram cursos e experiências que eram voltadas para as pessoas que já tinham passado por uma conversão inicial, ou seja, já tinham recebido o impacto do anúncio do querigma e já tinham então aderido, né, e entendido a necessidade de uma vida mais santa. E aí sim, essas pessoas começam a ter uma experiência de Deus e há uma grande reforma, né, na vida da pessoa, e ela começa a viver no Espírito. Então, o batismo no Espírito Santo, nós podemos dizer que é um instrumento ou a maneira, né, pela qual a renovação carismática leva as pessoas à vida no Espírito, porque nos interessa permanecer na vida do Espírito. Se nós não compreendermos isso, nós vamos ficar correndo atrás de experiências emocionais. E eu acho que esse é um risco grave que nós corremos hoje. Porque muitas vezes nós começamos a entender que a renovação carismática parece que está perdendo a força, parece que a renovação carismática está desaparecendo, a renovação carismática não é mais aquela, porque nós começamos a medir a renovação carismática não pelo seu objetivo de fato, que é a vida no Espírito, e começamos a medir somente pelo impacto emocional, pelo início da vida no Espírito, que é a experiência inicial do batismo. Então, como nós queremos de qualquer jeito viver só o batismo no Espírito Santo, nós começamos a produzir eventos e atividades para que se produza o constante emocionalismo, o constante impacto, para que a gente... Isso nós chama de adrenalina, né? Isso é vício de adrenalina, nós chamamos de adrenalina carismática. Isso é adrenalina carismática. Tem uns caras que são viciados em adrenalina, não tem? Esses caras que ficam pendurados de cabeça para baixo nesses rapéus, esse negócio, é viciado em adrenalina.
Né? Os caras têm que viver perigosamente para... Então, nós não medimos, por exemplo, nosso grupo de oração, nós não medimos pela vida no espírito, nós medimos pela agitação carismática. Aí, como é necessário agitação carismática, aí nós precisamos de ministérios carismáticos agitadores. Precisamos de animadores carismáticos agitadores. E sorta a voz, irmão, força, irmão, vamos lá, irmão. Repete comigo, irmão. No Congresso Nacional, um animador da missa começava a falar assim, no Congresso Nacional, para as lideranças da renovação carismática: eu renuncio à macumbaria. Mas se está ali da renovação carismática, tem que renunciar à macumbaria, já renunciou lá para trás. Eu não respondi, falei assim, eu nunca fui macumbeiro, por que eu tenho que renunciar à macumbaria? Então a gente começa a botar palavras na boca do nosso povo, né? E começamos a apelar para o emocionalismo cada vez mais. Eu estava brincando com eles, né? Esse negócio de olha para o seu irmão, segura a bochecha do seu irmão, isso é lindinho. Você já pensou? Eu de cara com um sujeito assim, um bigodudo que nem eu, segurar a bochecha, oh lindinho. Ô rapaz, eu sou homem! Não é esse negócio de zóio no zóio, né? Fica olhando pro seu irmão, zóio no zóio, dá as mãos, fica assim, olhando pro outro. Eu tenho mais o que fazer. Esse negócio não é brincar, a gente brinca, mas lá no Alto da Roseta, uma das roças que nós temos na nossa comunidade, esse negócio, né? Olha para quem está do seu lado, olha nos olhos e segura a mão e fala. O marido de uma pregou aí no cara. E faz 17 anos que nós não conseguimos fazer mais grupo de oração lá. Há o prejuízo. Há o prejuízo. Então, porque nós focamos o batismo no Espírito Santo de maneira equivocada. Ele é necessário, ele é um inaugural, a experiência fundante, a experiência inaugural. A nossa missão profética é levar as pessoas à experiência do Espírito em nós, neles, para que comecem a viver a vida no Espírito. Se nascemos pelo Espírito, devemos viver no Espírito. São Paulo aos Gálatas, é duro nisso daí. Quando ele fala para os Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem que vos seduziu? Depois de teres começado pelo Espírito, terminardes na carne. A gente fica imaginando que carne, que São Paulo está falando aqui, é voltar às práticas de nossa ignorância. São Pedro fala isso lá na sua primeira carta, no capítulo 1, ali no versículo 14 e 15, né? É que a minha Bíblia está lá longe, viu? Por isso eu vou falando mais ou menos o que está na cabeça. Então, se quiserem apanhar aí, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, fala que nós não devemos viver de acordo com as paixões do tempo de nossa ignorância. E aí se refere a essas paixões aquilo que São Paulo coloca logo no começo da carta aos Romanos, né? Que é a vida desvairada, você viver conforme os seus impulsos, viver para satisfazer a sua própria vontade, que é o grande problema de viver conforme a carne, é fazer de nós mesmos nossos próprios ídolos. Não é? Isso é viver segundo a carne, né? Então, quando São Paulo está falando sobre isso, né, não, quem são vocês, Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 1, Gálatas, quem que vos seduziu? Vocês começaram pelo Espírito e agora vocês estão na carne. Nós imaginamos muitas vezes que essa carne que São Paulo está falando é essa ignorância da referência de Pedro, né? Que é a ignorância da fé, a falta de fé, que gera uma vida de acordo com as paixões, né? Mas a carne, na realidade, não é só uma questão de viver conforme o pecado, porque na realidade nós não vamos voltar para o pecado. Nós que viemos do pecado, nós que viemos de uma vida que não era voltada para Deus, nós não queremos voltar para aquela situação de infelicidade, porque viver no pecado é ser infeliz. Aquelas pessoas que acham que são felizes no pecado é porque não conhecem a graça, porque ao conhecer a graça vão saber que eles eram infelizes, não sabiam.
né? E nós que conhecemos a graça, nós não queremos voltar à vida de pecado. Então São Paulo não está falando a carne, ele não está falando essa vida de pecado, ele está falando de viver conforme as aspirações humanas. E na realidade, nós da Renovação Carismática corremos esse risco, porque nós começamos no Espírito e nós não estamos permanecendo no Espírito, começamos a correr atrás das coisas humanas. Não corremos atrás de pecados mais, mas corremos atrás de coisas humanas, de prestígio, de poder, de ocupar o nosso espaço, de nos tornar proprietários de nossos grupos, de achar que meu ministério é melhor do que o outro, de não permitir a partilha de experiências, de achar que eu sou exclusivo na graça de Deus. Quer dizer, na realidade nós começamos a viver conforme a carne, conforme as aspirações humanas. E muitas vezes essas aspirações escondidas na forma religiosa, inclusive na nossa prática de grupo de oração. Que muitas vezes nós achamos que um grupo de oração deve ser medido pela adrenalina que se é produzida, em vez de se medir pelo objetivo real da renovação carismática, que é a vida no Espírito. Se nossos grupos de oração não levarem as pessoas à vida no Espírito, aquela experiência inaugural não passou simplesmente de uma experiência emocional. E como nós confundimos muitas vezes isso, porque, como eu falava para vocês, o batismo no Espírito Santo gera uma reforma de vida, é uma experiência interior que produz uma dinâmica espiritual, que modifica nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. E falando de uma outra forma sobre a mesma coisa. Isso que é? Não é simplesmente uma batedeira no coração. Como é uma experiência existencial, né? Uma experiência existencial, ela envolve todo o ser. Karl Rahner, um grande teólogo, fala sobre a experiência do Espírito, fundamentalmente uma experiência existencial, ou seja, uma experiência de nosso ser, uma experiência determinada do nosso ser, daquilo que nós somos e seremos. É uma experiência existencial, modifica o nosso ser. Nós não somos mais aqueles que nós éramos, nós somos diferentes porque experimentamos o Espírito. É uma experiência existencial. Por ser uma experiência existencial, mexe com todo o ser, ela é também emocional. Portanto, é perfeitamente natural que a gente chore, que a gente ria, que a gente se anime, que a gente bata palmas, que a gente pule, que a gente grite. É perfeitamente natural, porque é uma experiência existencial, mas ela não pode ser só emocional, ela tem que ser existencial, ou seja, ela tem que mudar o ser. Então, quando nós começamos a entender o batismo do Espírito Santo somente como essa experiência emocional, nós nos tornamos viciados em adrenalina carismática e estamos vivendo na carne. Daí a necessidade de ampliar os serviços, né? Aí precisamos de uma banda como essa. O meu grupo de oração não vai legal, porque não tem um ministério. Aí esses dias eu escutei, nós precisamos fazer alguma coisa no nosso grupo de oração, porque ele está diminuindo. Assim, quem disse que a diminuição de frequentadores do grupo de oração é sinônimo que o grupo de oração está fracassando? Não pode ser outra coisa? Contexto social, as pessoas se engajarem em outras coisas, o grupo é vocacionado a ser menor, não pode ser outra, não tem que ser fracasso. Aí então nós precisamos melhorar o nosso grupo de oração. O que a gente pensa logo para melhorar o grupo de oração? Vamos fazer uma assembleia de cura. Vivendo conforme a carne, procurando prestígio, procurando número. Estou entendendo? Aí, preciso vir aqui na nossa cidade e fazer bastante eventos aqui. Quem que diz que evento é renovação carismática? O objetivo da renovação é eventos. Então vamos fundar uma firma de eventos. Como é que vai chamar essa firma de eventos? Carismas Evento? Espírito Santo Show. Como é que vai ser isso? Nós começamos a viver conforme a carne. Começamos a medir
a eficiência, entre aspas, uma palavra moderna, né? Mas que não deveria existir para nós, porque eficiência para nós é santificação. Mas começamos a medir a eficiência da renovação carismática não pela vida no espírito, mas sim pela dimensão emocional da experiência existencial. Bonito, né? Dimensão emocional da existência. Bonito, rima de leitinho, né? Dimensão emocional da experiência existencial. E nós medimos só por isso. Então, por isso nós precisamos de grandes ministérios, precisamos de grandes agitadores, precisamos de uma pessoa que fala sem parar no microfone, não podemos deixar o povo parar. Nós vamos para os grupos de oração, não deixamos o povo parar para pensar, porque se ele para, ele pensa, se ele pensa, ele critica. Ele acha que não está bom. Então nós temos que falar o tempo inteiro, temos que se agitar o tempo inteiro. Gente, o objetivo da renovação carismática é, a partir do batismo do Espírito Santo, uma experiência existencial, a partir disso daí, a vida no Espírito. Aí nós começamos a ter um critério de avaliação, se nós estamos progredindo ou não estamos progredindo. Eu falo para o seu irmão aí, o objetivo é a vida no Espírito. Fala de novo, para ele se convencer. Eu estava ali agora, ali escondido ali, né? Porque a gente fica, né? Tem camarim, você pensa, estou falando de show, né? Tem camarim, tal coisa, né? A Catarina cuida muito bem da gente, né? Então, estava conversando ali no camarim com alguns que estavam ali. E a coisa é isso, né? O Cerco de Jericó começa a ter uma certa diminuição de frequência. O que se faz para poder aumentar a frequência do Cerco de Jericó? Né? Aumenta o espaço de cura. Aí o povo vai para o Cerco de Jericó. Aí perguntar assim, tem muita gente no Cerco de Jericó, o que o padre está preocupado porque não cabe mais ninguém na igreja? O que deve fazer para as pessoas caberem dentro da igreja? Fala assim, coloca o Santíssimo e só deixa adorar. Não reza mais por cura não, você vai ver como é que vai diminuir. Quer apostar comigo? Aposta comigo? Vocês apostam? Vocês sabem que é assim. Começamos no espírito, estamos indo para a carne. Bem mineiro, carne. Começamos a aspirar às coisas humanas. Nosso processo de escolha de líderes é um processo eleitoral que implica muitas vezes até campanha. Aí não se impõe ministério, se impõe cargos. Não se determina serviço, determina-se mandato. Começamos no espírito, então indo para a carne. Nosso critério é vida no Espírito. A partir da experiência, essa experiência que nós refletimos no primeiro momento, essa experiência da vinda do Espírito, porque o Espírito vem aonde ele já está e se faz novo em nós. Então é uma nova presença dele, porque há uma mudança em nós, então há uma nova presença, uma nova maneira dele estar em nós, e isso pode acontecer diversas vezes, por isso o batismo no Espírito Santo pode ser pedido diversas vezes. Nós podemos falar, vinde Espírito, porque ele sempre virá de uma maneira nova, realizando uma nova vida em nós. Então essa experiência, ela inaugura em nós aquilo que é chamado vida no Espírito. É aí que nós devemos viver. A nossa vida é a vida no Espírito, é a vida pentecostal, é o tempo do Espírito, é deixar-se levar pelo Espírito. É aí que nós devemos viver. E aqueles que vivem conforme o Espírito não sabem para onde vão, porque o Espírito sopra. Aí nós vivemos livres no Espírito, e essa é a medida, se nós estamos vivendo ou não, se fomos ou não batizados no Espírito Santo, se o nosso grupo está vivendo ou não a graça de Pentecostes, a graça pentecostal, que a renovação carismática é portadora para a igreja, se as pessoas que estão conosco vivem no Espírito. Essa é a medida.
E porque nós vamos muitas vezes caminhando para a carne, nós vamos ficando atrás dessas coisas e ficamos criando procedimentos e criando muitas vezes superstições carismáticas. A renovação está sendo sugada, está perdendo a sua energia por causa de coisas periféricas, de coisas desnecessárias, de coisas que são secundárias, de coisas que são ocasionais e não são essenciais. Esses dias, escutando o rádio, estava indo para Taubaté pregar em Taubaté, e fui tomar café na padaria do Totó, eu e o Vanderlei, 5 horas da manhã, padaria do Totó, a padaria do Totó. Nós vamos tomar café lá. Aí, escutando o rádio, uma pessoa fala assim, eu queria que falasse alguma coisa, porque eu casei há pouco tempo, e meu casamento não está dando certo, eu sou muito infeliz, e o que eu devo fazer? O cara fala assim no telefone, olha, o problema é que provavelmente lançaram uma maldição contra você, ou a sua ex-namorada lançou uma maldição contra a sua família, ou é uma maldição hereditária, então por isso você vai ser infeliz, e você vai ser infeliz desse, então você tem que quebrar. Ô gente, esse cara é infeliz porque ele não ama direito, ou porque é mal amado, ou porque ele tem que abrir seu espírito, não é por causa de uma maldição. Nós vamos para terceiros a nossa responsabilidade, transferimos para outros a nossa responsabilidade. É muito fácil. Isso vai drenando a nossa fé, vai drenando a nossa energia. Porque nós ficamos perdidos tempos nos dedicando a coisas que não são verdadeiras, não são essenciais. Isso é começar no espírito e ir para a carne. E colocamos essas coisas como absolutas. Aí outro, olha, estou sentindo que tem uma pessoa aí que o marido foi abraçado com uma mulher que tinha más intenções de acabar com o seu casamento, e você que teve isso, por favor, jogue água benta sobre o seu guarda-roupa, porque todas as roupas do seu marido estão contaminadas, e se você não lavar com água benta, vocês vão ser infelizes. Ô renovação! Nós vamos agora ficar na dependência de abraço dos outros, e o Espírito que habita em mim, e a vida nova que foi inaugurada pelo sangue de Cristo na minha vida, aonde fica? Aonde fica isso? Começamos no espírito, estamos indo para a carne. E por conta dessas coisas começamos a supervalorizar os ministérios, e não os colocamos em seu lugar, que é o serviço de edificação da comunidade. Aí nós começamos a criar as elites, as milícias. O Íris que gosta dessa palavra. As milícias. Nós temos a milícia dos Pedro, as milícias do Rafael, as milícias veinhas dos Moisés, a milícia. E um tem que disputar o espaço com o outro. A milícia do Davi, a milícia. Não, você rezou, mas quem disse que você podia rezar? Você não é Rafael. Você pregou, mas você não é Pedro. Não, eu não sou Pedro, eu sou Tácito. E meu nome quer dizer calado. Olha só que contrassenso. Eu vivo de falar. Porque a nossa medida não é a vida no Espírito. Fala para o seu irmão, é medida, é vida no Espírito. Fala para ele, implora para ele, meu irmão, a vida é no Espírito. Fala para ele. Eu fico feliz, porque eu vejo que essa preocupação não é de agora. Paulo, bem antes da gente, já tinha essa preocupação.
Portanto, eu chego à seguinte conclusão: nós somos os mesmos desde aquela época, o que é um consolo para nós, né? Quer dizer, não somos diferentes do que eram os primeiros cristãos, né? Mas nós somos chamados à vida no Espírito. Isso é o ser renovação. Nós entramos na renovação, vamos dizer assim, começamos a participar da renovação a partir dessa experiência inaugural, o batismo no Espírito Santo, que é o nosso grande ministério, nossa grande missão, nosso grande serviço, levar as pessoas a essa experiência existencial do Espírito. Mas não só fazer isso, é a partir dessa experiência existencial andar no Espírito, viver no Espírito, vida no Espírito. E a vida no Espírito é que vai renovar a igreja. Portanto, o batismo no Espírito Santo, dizia aquele autor que eu comecei a referir-me a ele, o batismo no Espírito Santo é o início, não é o fim, é o início. É por aí que a renovação carismática começa a realizar a sua missão na igreja. Uma missão que aparentemente é muito grande, porque se trata de renovar a igreja, portanto, de buscar os caminhos novos e não de repetir os caminhos antigos, né? E porque nós começamos no Espírito e muitas vezes vamos terminando na carne, nós começamos a repetir os modelos. Gente, como é que nós vamos nos acomodando cada vez mais, para não sermos criticados, para ficarmos bem com as pessoas, né? Então não pode, porque nós vamos perdendo essa visão, viver no Espírito, não só ficar correndo atrás da emoção inaugural, mas viver no Espírito. A vida no Espírito, eu dizia para vocês, tem duas grandes pernas, nós podemos falar assim. Nós andamos, né? O bicho homem, o bicho mulher, né? É o único mamífero que anda constantemente sobre duas patas, né? Aliás, tinha um aluno meu que falou assim para mim: Tata, eu não sei se eu vou ser médico ou se eu vou ser veterinário. Eu falei assim: não tem diferença, a diferença é do número de patas, tem 2 patas e 4 patas, o resto é tudo igual, né? Então nós andamos, então são duas pernas, né? A vida no Espírito. A primeira perna da vida no Espírito é viver sob o senhorio de Jesus, porque o Espírito fala que nós devemos, só o Espírito nos leva a dizer: Jesus é o Senhor. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito. O equivale dizer que o Espírito nos leva a dizer Jesus é o Senhor. Portanto, a primeira grande dimensão da vida no Espírito é o senhorio de Jesus. E se a gente começar a observar também a nossa própria prática, a nossa praxis da renovação carismática, nós vamos ver que esse tema, Jesus Cristo é o Senhor, é um tema que não é sempre abordado, né? Ficou assim no stand-by durante um certo tempo, né? Agora está começando a voltar de novo ativa, mas ficamos muito tempo sem falar isso, né? Há muito tempo a gente não escuta proclamações assim. As músicas nossas hoje, né? Quanto tempo nós não escutamos músicas mais, ou não se fazem músicas mais que falam Jesus Cristo é o Senhor? Eu sou do tempo, daquele tempo, Jesus Cristo é o Senhor. Você conhece essa música? Isso está para baixo dos 400 do Louvemos ao Senhor. A turma que conhece as músicas para baixo dos 400 do Louvemos ao Senhor é velho, viu, gente? É gente velha da renovação. Essa é a música do começo, né? Aquela: todo joelho se dobra, toda língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor. E o que é viver a vida sob o senhorio de Jesus? É viver para Jesus. Existem 2 possibilidades de vida. Você pode viver para você mesmo ou pode viver para o Senhor. São Paulo, na sua carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, diz que nós vivemos para o Senhor, porque o Senhor morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Então, a vida no Espírito implica em viver sob o senhorio de Jesus. E viver sob o senhorio de Jesus é viver para o Senhor. Viver para o Senhor significa submeter-nos à sua vontade.
submeter-nos à sua vontade, fazer aquilo que Ele quer e não o que eu quero, submisso à sua vontade. Isso é viver para o Senhor. E submeter a nossa vontade ao Senhor talvez seja a coisa mais difícil em nossa vida, porque nós temos uma natureza rebelde que foi plantada em nosso coração pelo pecado de Adão e Eva. Então nós temos a tendência de sermos desobedientes e rebeldes e não vivermos para o Senhor, mas vivermos para nós mesmos. Mas a vida no Espírito implica em viver para o Senhor. Esse viver para o Senhor implica em duas coisas. Primeiro, implica em realizar a missão que Ele nos deu. A vida sob o senhorio de Jesus implica em missão. Missão. Evangelizar. E a gente imagina que evangelizar seja simplesmente anunciar o Evangelho. Não. Evangelizar significa submeter todas as coisas ao Evangelho. De uma outra forma, usando a expressão que é utilizada na Evangelho Nunciante, tornar o Evangelho o fundamento da edificação humana. Ou seja, o Evangelho ser a base da organização da sociedade, da organização da cultura, da economia, da educação, da política. Isso é evangelizar. Tornar o Evangelho fundamento da humanidade. E a gente, quando começa a olhar hoje em dia o que nós assistimos nessa sociedade pós-moderna, nós vemos que o Evangelho já não é mais uma referência de organização social. Atualmente, lá na Europa, o Parlamento da União Europeia aboliu qualquer citação e referência ao Evangelho na sua Constituição. A última reunião deles. A Europa, que deve a São Bento, por isso o Papa adotou esse nome, que deve a São Bento a sua organização como civilização avançada. A Europa toda, ela deve ao cristianismo aquilo que ela é. E a Europa se junta agora e manda arrancar dos seus estatutos máximos toda a referência ao Evangelho. Porque é uma sociedade puramente humana. Então, evangelizar significa submeter tudo isso aí ao Evangelho. A cultura, a política, a economia, os relacionamentos, os valores. E se nós começarmos a observar a nossa sociedade brasileira, nós vamos ver que falta evangelização. E para isso a necessidade de dedicar-se. Nós não somos cristãos de fim de semana. Nós somos batizados e o Espírito em nós nos impulsiona a missão 100% do tempo. É claro que nós temos nossos afazeres, nós estamos aí dentro da vida secular, nós estamos aí dentro da vida mundana, né? A vida no mundo, nós estamos aí, mas porque nós estamos aí, somos leigos, e a renovação carismática é fundamentalmente um movimento leigo. Isso é uma outra coisa também. Nós nos tornamos muito clericais no sentido de dar um único valor não, a hierarquia tem seu valor, a ordem religiosa tem seu valor, o sacramento da ordem tem seu valor, mas nós somos batizados e o batismo é o fundamento da igreja. Então o nosso ministério de leigos consagrados num matrimônio é um ministério tão importante como o ministério sacerdotal. Tão importante como o ministério sacerdotal. Porque eu quero dizer para vocês uma coisa: os padres nascem de um homem e de uma mulher. Sabiam disso? Vocês sabiam disso? Sim. E esse homem e essa mulher se casaram. Sabia disso? Sim. Portanto, se só tiver padre no mundo, não tem mais padre no mundo, porque não tem ninguém que casa. Então o nosso ministério de casado é um ministério fundamental também para a igreja, porque senão não tem nem ministro para celebrar a Eucaristia, porque padre não nasce em pé de couve. E nós temos essa mania de supervalorizar. Ô renovação, calma, cada macaco no seu galho. Eu não posso falar que o dedão é mais importante que o dedinho, senão não tem mão. Viver no Espírito, sob o senhorio de Jesus,
Evangelizar, e evangelizar é submeter todas as coisas ao Evangelho. Por isso você está onde você está. Por isso você é um professor, você é um profissional liberal, você é um assalariado, você é um agricultor. Você está aí para submeter o espaço onde você está ao Evangelho de Jesus Cristo. E ninguém pode estar no lugar aonde você está. Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, já dizia a física. Então, aonde você está, só você pode estar. Então, onde você está, só você pode evangelizar. Porque nós não somos cristãos de fim de semana. Nós não somos cristãos uma noite por semana. Nós somos batizados no Espírito e chamados a viver a vida no Espírito. Viver para o Senhor. Viver para o Senhor é estar em constante missão. Para isso, o Senhor nos capacita. Para isso, o Senhor nos concede os carismas necessários para que a edificação da igreja, para que a evangelização não seja simplesmente uma filosofia, mas seja uma demonstração do poder de Deus. Diz São Paulo na sua carta aos Coríntios. A evangelização, antes de mais nada, é a demonstração do poder de Deus. Por isso, viver para o Senhor, viver sob o seu senhorio, implica em permitir que o Espírito Santo manifeste em nós os seus carismas na missão de evangelização. Agora vocês começam a compreender aonde são os carismas. Os carismas não são dados para serem exibidos, eles são dados para serem utilizados na evangelização. Se você permite que o Espírito manifeste em você um carisma, e esse carisma não produz a evangelização, nós não tivemos nenhum sentido nessa manifestação carismática. Se nós rezamos para a cura e as pessoas são curadas, mas elas não são evangelizadas, não adiantou rezar para a cura. Se nós cantamos muito bem e as pessoas ficam emocionadas, mas se elas não tiverem um encontro pessoal com Jesus Cristo, não adiantou nada o ministério de música. Se nós rezamos para a cura, para que a gente seja tido como curandeiro, se nós cantamos para sermos tidos como canteiros, e não é para a evangelização, para submeter todas as coisas ao senhorio de Jesus, então isso não é carisma. Se os nossos ministérios, que devem ser organizados nos grupos de oração, não forem para a evangelização, por isso, gente, não tem sentido tirar as pessoas da reunião de oração para rezar para elas em particular enquanto a palavra está sendo pregada. Não tem sentido. Por isso não tem sentido o atendimento SOS de oração desconectado de um trabalho de evangelização. Por isso não tem sentido escolas de pregadores desconectados de uma missão evangelizadora. Por isso não tem sentido a organização de ministérios que não sejam serviços para a evangelização, porque os ministérios estão ligados ao senhorio de Jesus. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Os ministérios, há um só Senhor dos ministérios. Os ministérios estão ligados ao senhorio de Jesus. E o senhorio de Jesus é vida de missão. Portanto, os ministérios dos grupos de oração têm que ser organizados em função da evangelização, da submissão de todas as coisas ao senhorio de Jesus. Desconectado dessa realidade, eles não servem para edificar a comunidade cristã. Eles servem para a promoção pessoal, servem muitas vezes para... É um risco, inclusive, para as pessoas. Porque o objetivo é a vida no Espírito. Então nós temos que começar a repensar essas coisas. Viver para o Senhor implica numa segunda coisa. Primeiro, a missão. A segunda coisa que implica em vida de santidade. Aí vem uma outra. Hoje em dia a gente imagina a santidade como se fosse simplesmente um procedimento puritano. Quando você fala em santidade, o pessoal já pensa que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Bom, quero dizer para vocês que santidade não pode, santidade é pode. Se eu posso ser santo, eu posso.
né? A santidade é o viver o sim para Deus, que nos leva, logicamente, a viver uma vida, né, mais sóbria, uma vida mais humilde, uma vida mais séria. Sim, mas isso não quer dizer que a santidade é uma coisa fora da realidade nossa. Não, a santidade é normal, é a normalidade. Nós que somos cristãos batizados, e principalmente que temos a experiência do batismo no Espírito Santo, a santidade é a nossa normalidade. Eu não preciso ser anormal para ser santo, eu tenho que ser normal para ser santo. E a gente acha muitas vezes que a santidade é uma anormalidade. Não é, é a normalidade. E essa santidade se manifesta em nós pelos frutos do Espírito. Veja, a vida sob o senhorio de Jesus, viver para o Senhor, implica em carismas em vista da missão e frutos, sinais da santificação. Vocês lembram quando a Renovação Carismática tinha como encerramento do seminário de vida no Espírito a palestra Frutos do Espírito? Vocês lembram disso? Quem que se lembra disso? Levanta a mão para mim. Essa é a turma para baixo de 80, né? 85. Porque essa é uma palestra que tem sumido também os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Eu lembro quando a gente dava abraço da paz, para não gastar tempo de falando o que a gente desejava, a gente abraçava o outro e falava assim, Gálatas 5:22. Né? Que amor, alegria, paz, longanimidade, né? Gálatas 5:22, é isso que a gente desejava para os outros. Gálatas 5:22. Porque é sinal de nossa santificação. E são os frutos de nosso relacionamento. Os frutos que sinalizam que o Espírito está trabalhando em nós. A paciência. Como nós precisamos de paciência hoje, né? Paciência um com os outros. Paciência para tomar café. Paciência para pegar o bolo. Paciência para pegar o biscoito. Paciência para esperar o outro entrar na sua frente e tomar o chá. Né, Renovação Carismática? Vocês viveram no Espírito na hora do café agora, né? Vocês vão ter a oportunidade de viver no Espírito de novo na hora do almoço. Viver os frutos do Espírito. A alegria, a paz, a longanimidade, o autodomínio. Isso é vida no Espírito. O Espírito nos leva a viver essas coisas. E isso nos caracteriza. Isso nos caracteriza. Não é o modo da gente vestir, não é o terço de madeira que carregamos, todos nós carismáticos temos quase, né? Quando a gente vai nessas missas no interior assim, chega um pouco adiantado para os encontros, e se está acontecendo uma missa, eu costumo chegar na igreja, participar da missa, e fico olhando assim, quem é que tem tercinho de madeira? Então, termino, eu vou lá perguntar onde vai ser o encontro, normalmente eu acerto. Né? Não é usar as camisetas com os dizeres de nossa fé, não é isso. A vida no Espírito implica em produzir os frutos do Espírito. Eu vos destinei para que vades e produzais frutos, e os vossos frutos permaneçam. Esses frutos que nós precisamos começar a colher, e esses frutos que dão legitimidade à nossa proposta. Esses frutos que vão dar legitimidade à nossa proposta, porque o Senhor mesmo que diz, nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela produz. Renovação Carismática vai ser aceita realmente como uma opção de ser igreja, na medida que os nossos frutos forem evidentes. Não as nossas atividades, as nossas concentrações, os nossos eventos, não. Mas quando os nossos frutos, a nossa santidade, o modo santo que nós vivemos, a vida santa que buscamos, quando essa vida for evidente na comunidade que nós vivemos. Os frutos. Tá certo aí que tem alguns que produzem frutos do tamanho de uma jaca, né? Nossa, né? Outros um pouco mais miúdos. Mas frutos, vida no Espírito. Então, quando a gente olha os nossos grupos de oração, muitas vezes nós vemos as pessoas que vão no grupo de oração todos os dias, estão lá quase todos os dias, e rezam conosco, e cantam conosco, e pulam conosco, e emagrecem conosco, e vão, e a gente olha a vida delas, elas são pessimistas, derrubadas, entristecidas, dependentes de nós.
Não observamos frutos. Vida no Espírito. Quando nós vamos nos nossos grupos e comunidades, missão. Nós mesmos, dificuldade de assumir compromissos e responsabilidades para a missão. A vida no Espírito implica em viver para o Senhor, viver para o Senhor é evangelizar e produzir frutos. Carismas e santidade. Os carismas não significam nossa santidade, mas os frutos sim. E como que o mundo hoje em dia precisa de frutos do Espírito? Retomar essas coisas. Por isso um grupo de oração pode ser pequeno. Né? Antigamente, quando a gente conhecia por fotografia, né, aqueles coqueiros, né, enormes, e aqueles cocos lá em cima. E aí um dia eu fui fazer uma missão lá para o Nordeste, me apresentaram o coqueiro anão, desse tamanhozinho assim, mas cheios de frutos. O seu grupo de oração não precisa ser um grande coqueiro. Se ele for um coqueirinho desse tamanho e produzir frutos, ele é eficiente. Não se mede a árvore pelo tamanho, se mede pelos frutos. Aí tem pessoas que falam assim: meu grupo de oração está pequeno, eu vou juntar com outro. Para quê? Você quer frutos ou você quer tamanho? Você quer a árvore ou você quer o fruto? Os frutos é que medem a eficiência. Porque esse é o primeiro sinal da vida no Espírito. Viver para o Senhor. Missão e santidade. Vida no Espírito. Fala para o seu irmão aí: missão e santidade. Missão e santidade. É isso que o batismo no Espírito Santo inaugura em nós. A segunda dimensão da vida no Espírito é a vida em comunidade. Primeiro, né, vivemos para o Senhor. Agora é a vida em comunidade. Vivemos para o outro. Vivemos para o Senhor. O outro, vivemos para o outro. Vida em comunidade. Não é isso a outra coisa que o Espírito diz em nós? Abba, Pai. Abba, Pai. Somos irmãos e somos de fato. Somos filhos do mesmo Pai, somos portadores da mesma vida. O mesmo Espírito que está em mim está no coração de cada um de vocês. E por isso nós somos irmãos, batizados no mesmo batismo, proclamamos a mesma fé, fomos salvos pelo mesmo Deus, vivemos por Ele. Isso nos faz irmãos de verdade, solidários uns dos outros. A vida no Espírito implica nessa vivência comunitária. E se nossos grupos de oração não caminharem para essa vivência comunitária, nós seremos simplesmente um ajuntamento. Seremos um bando. Não seremos uma expressão de igreja, porque igreja é fundamentalmente comunidade. A comunidade se faz nos relacionamentos, se faz na solidariedade, se faz na fraternidade, que implica em conhecer uns aos outros. Vida no Espírito implica em conhecer uns aos outros. Bom dia, Sangarlino. Em conhecer uns aos outros, em ser solidário uns com os outros. Daí a necessidade de começarmos a dinamizar em nossos grupos toda essa dimensão comunitária, de acolhimento, de solidariedade, de fraternidade, para que eles não se sintam mais sozinhos, para que vejam que nós somos juntos, não estamos sozinhos, somos um corpo, somos uma comunidade. Vida no Espírito implica em vida de comunidade, viver para o outro. Por isso que o Espírito vai nos levar a esse amor fraterno, que é o grande mandamento de Jesus Cristo. O Papa, inclusive, dedica a sua primeira encíclica a esse mandamento, o amor, quando ele fala: Deus é amor. E essa é a grande característica de nós, os cristãos. O batizado no Espírito é aquele que procura viver esse amor, o amor que se dá ao outro. Amor que se dá ao outro.
Essa pessoa que está aí no seu lado é importante para você, não só porque ela é sua amiga, porque ela participa do seu grupo de oração, do seu ministério, não é só por isso, ela é importante para você porque ela possibilita você amar. E se você não amar, você não é ninguém. Porque Deus é o que é, porque Ele é amor. Se você quiser ser, você tem que amar. E por isso essa pessoa que está no seu lado é importante. E não só ela é importante, mas todas as pessoas com as quais vocês se relacionam nos seus grupos, nas suas equipes. E isso exige de nós respeito por eles, exige de nós dedicação, porque existe uma medida de amor que nós devemos nos amar. A medida do amor que nós devemos nos amar não é a medida do amor a nós mesmos, porque a medida do amor a nós mesmos é lei. Porque eu não posso fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que ele fizesse para mim. Ou eu devo fazer para o outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Essa é a medida de lei. Amar uns aos outros com o amor que nós amamos a nós mesmos, isso é simplesmente lei. Mas o Espírito nos leva a um outro amor, o amar uns aos outros com o amor com que Cristo nos amou. Porque esse é o novo mandamento. O novo mandamento não é amai-vos uns aos outros. O novo mandamento é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o novo mandamento. Porque existe aqui uma nova medida, uma medida alta, uma medida que só é possível no Espírito. Porque amar como Jesus nos amou é amar os inimigos. É amar aqueles que nos ofendem. É amar aqueles que nos perseguem. É amar aqueles que caluniam contra nós. E amar é ser solidário, é ser fraterno, é dar a vida pelo outro, como o Senhor nos fez por nós. E isso é a base da comunidade. Interessante que a comunidade primitiva, quando era observada por aquelas pessoas que estavam de fora, eles olhavam aquelas comunidades e não falavam assim: puxa vida, que grandes grupos de oração que eles têm, Nossa Senhora, olha só que beleza de ministério de atendimento que eles têm, puxa vida, nunca vi bandas tão bonitas como eles têm, olha, eles têm grandes pregadores. Não, quando eles olhavam para as comunidades, eles falavam assim: vejam como eles se amam. Não olhavam para a comunidade e falavam grandes hospitais, grandes escolas e grandes faculdades. Eles não falavam isso. Eles falavam, olhavam para a comunidade e falavam assim: vejam como eles se amam. Aí eles falavam assim: eu também quero ser amado assim. As pessoas dos nossos grupos de oração têm que olhar para nós que somos líderes, para nós que somos equipes de serviço, equipes de servo. Eles têm que olhar para nós e falar assim: vede como se amam, e eu quero fazer parte disso aí. E não tem outro caminho. O Espírito nos leva a isso. Isso é medida de batismo no Espírito Santo. Isso é medida de batismo no Espírito Santo. Isso renova a igreja. Isso renova a humanidade. Porque eu acredito que não exista força maior no mundo do que o amor. Não existe. Porque o que nos salvou não foi um homem pregado na cruz. Não foi, porque do lado dele existiam outros dois que não são nossos salvadores. O que nos salvou foi alguém que ama, morreu na cruz. Por amor a você e a mim. É isso que faz a diferença. A renovação carismática é uma experiência de comunidade. Deve ser uma experiência de comunidade por ser uma experiência do Espírito. Por isso deve ser uma experiência de amor mútuo. Deve ser uma experiência de amor verdadeiro entre nós. Esse é o nosso sinal distintivo. Não é só nossas atividades, nossos carismas, nossos ministérios. Não, mas essa experiência de um amor fraterno, verdadeiro, de doação um pelos outros, de conhecimento, de proximidade,
de solidariedade. Nós não precisamos de grandes revoluções, nós precisamos dessa pequena revolução. A revolução de começar a nos amar verdadeiramente. Isso vai mudar as coisas. Isso é vida no Espírito. É esse ideal que nós almejamos. É essa visão que nós temos. E para lá nós temos que caminhar. Nossos grupos de oração têm que caminhar aí para realizar a vida no Espírito. A missão de santidade, a vida de fraternidade. Por isso a gente fala muitas vezes da necessidade de pequenos grupos que se reúnem outras vezes durante a semana, outro dia durante a semana, com pequenos grupos para partilha, para oração, para se conhecer. Chega de ser anônimo, chega de ser um animal tangido para o matadouro, chega. Nós temos que nos amar para fazer a diferença. Por isso essa pessoa que está do seu lado aí é importante. Fala para ela assim, você é muito importante para mim. Nós somos importantes uns para os outros porque nós possibilitamos que o amor de Deus exista entre nós. O amor que é o Espírito. O amor que é o Espírito que está em nós e que nós experimentamos Ele estar em nós. Por isso a vida no Espírito é essas duas: viver para o Senhor e viver para o outro. Não é viver para nós mesmos, não é viver para nós mesmos, mas é viver para o Senhor e viver para o outro. Isso é inaugurado em nós pela experiência existencial do batismo no Espírito Santo. Bonito, né? Vocês não têm vontade disso? Vocês não sonham com isso? É possível. Sabe por que é possível? Porque você está aí. É possível por isso. Fala para o seu irmão, você torna possível esse sonho. Não é verdade? Pode parecer que a gente seja meio bobo, né? Mas eu acho isso uma coisa tão importante para a nossa vida. Eu acho que isso significa realmente, isso faz valer nós estarmos aqui. Quando a gente vai se reunir na nossa comunidade, no nosso grupo de oração, eu não estou tão preocupado com as coisas que vão acontecer. Eu estou muito mais preocupado de estar com as pessoas onde as coisas vão acontecer. Isso é importante, porque é isso que faz a diferença. É isso que torna o amor de Deus presente no mundo. Eu sonho com isso, eu acho isso tão possível, tão possível. E no fundo é isso que nós desejamos. E no fundo é isso que todos desejam. Ser amado, amar, se conhecer, experimentar Deus nos amando, edificar uma nova humanidade. Que beleza! Isso tudo é possível no Espírito. Dá um abraço ao seu irmão, agradeça a ele. Pode abraçar quem está atrás também. Abraça quem você não abraçou ainda, agradeça.